Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Simone, nossa disciplina materna infantil. Vamos dar continuidade à gravação de mais uma aula, tá? Hoje nós vamos iniciar falando sobre os procedimentos técnicos. Para um bom acompanhamento pré-natal, é necessário que a equipe de saúde realize correta e uniformemente os procedimentos técnicos durante o exame clínico e obstétrico. Do contrário, ocorrerão diferenças significativas, prejudicando a comparação e a interpretação dos dados. Ou seja, para fazer esse acompanhamento, tem que realizar esses procedimentos técnicos aí do exame clínico e obstétrico. Quando a gente fala de exame clínico, aquele exame que é feito lá na consulta, lá mesmo, lá no consultório. Então, esses dados têm que ser feitos assim, muito corretamente e uniformemente para que não haja interpretação errada aí dos dados, que não haja diferença aí na hora dessa interpretação. Métodos para cálculo da idade gestacional e da data provável do parto. Cálculo da idade gestacional, o objetivo, estimar o tempo da gravidez e a idade do feto. Aí para os métodos para essa estimativa dependem da data da última menstruação, que a gente chama de DUM, que corresponde ao primeiro dia de sangramento do último período menstrual referido pela mulher. Isso quando a mulher souber, correto? Normalmente, quem está tentando engravidar, quem está fazendo esse acompanhamento certinho, vai saber naturalmente o último dia que menstruou. Quem tá aí distraído, normalmente pode até ter uma dúvida, mas a gente pede para buscar, lembrar qual foi o último dia aí da menstruação. E esse dia, quando a gente fala o primeiro dia de sangramento do último período, então é aquele primeiro dia quando começou a sangrar pela última vez que a mulher menstruou. Aí é a partir desta data aí que a gente vai contar, correto? Quando a data da última menstruação é conhecida e de certeza, é o método de escolha para se calcular a idade gestacional em mulheres com ciclos menstruais regulares e sem uso de métodos anticoncepcionais hormonais. Então, quando a mulher tem um ciclo regular também, porque tem algumas mulheres que às vezes passam mais de mês sem ter a menstruação, acaba não tendo esse controle também, às vezes nem sabe a última data ou nem deu conta que engravidou por ser desregular mesmo. Então, esse método, é fidedigno para quem tem um ciclo regular e tem esse controle. Aí, para fazer esse cálculo, tem o uso do calendário, o uso do calendário, que é somar o número de dias do intervalo entre a data da última menstruação e a data da consulta, dividindo o total por 7, aí vai achar o resultado em semanas. Porque a gente conta, a gestação, a gente conta em semanas, que é um período, de duração de até de 38 a 40 semanas, normalmente, a duração de uma gestação. A gente não conta em mês, embora a gente, na vida, e acaba falando, tá com 3 meses de gestação, com 4, enfim. Mas, na prática aí a gente conta, para saber os dados certinho, aí a gente conta em semana, até porque varia um pouco essa questão, algum mês vai ter 4 semanas, 4,5, enfim, a gente conta, a cada 7 dias, aí a gente conta por semana. Aí outro método também para achar aí o uso do disco, gestograma, colocar a seta sobre o dia e mês correspondente ao primeiro dia da última menstruação e observar o número de semanas indicado no dia e mês da consulta atual, tá? Que também vai dar certinho aí a questão da semana.
Quando a data da última menstruação é desconhecida, mas se conhece o período do mês em que ela ocorreu, ou seja, a mulher não lembra certinho, a última menstruação foi em janeiro, mas não lembra a data certinho. Aí o questionamento que a gente vai fazer, se o período foi no início, meio ou fim do mês, considerar como data da última menstruação os dias 5, 15 e 25 respectivamente. Proceder então à utilização de um dos métodos acima descrito. Então, quando a mulher não sabe, mas ela pelo menos sabe o último mês que foi, a gente pede para ela fazer um esforço para lembrar. Ah, foi no início do mês, ou no meio do mês, no final. Enfim, para a gente pelo menos ter uma noção, né, de quando foi, se ela pelo menos lembrar ali o mês, a gente tenta, né, fazer com que ela faça um esforço de lembrar pelo menos se foi início, meio ou fim do mês, e a gente joga essas datas aí para ter mais ou menos um cálculo. Quando a data e o período da última menstruação são desconhecidos, ou seja, a mulher não sabe, não lembra, não deu conta, muito tempo não menstrua, não estava planejando, ou acabou tendo um sangramento e confundiu, né, com menstruação, ou, enfim, descuidou mesmo e não dá conta. Aí, quando a data e o período do mês não forem conhecidos, a idade gestacional e a data provável do parto serão inicialmente determinadas por aproximação, basicamente pela medida da altura do fundo do útero e pelo toque vaginal, além da informação sobre a data de início dos movimentos fetais, habitualmente ocorrendo entre 16 e 20 semanas. Então, a gente sabe que por volta, né, 16 a 20 semanas já começa a ter esses movimentos fetais. A gente pede, né, que ela observe, né, que pelo menos isso, que ela consiga passar essa informação para a gente, para ter uma noção. Aí a altura e também do fundo do útero, pelo toque vaginal, aí dá para ter uma noção, né, para ter uma estimativa da data provável. Aí podem-se utilizar a altura uterina mais o toque vaginal, considerando os seguintes parâmetros. Até a sexta semana não ocorre alteração do tamanho uterino, ou seja, né, 6 semanas vai estar ali bem no início, então não vai ter essa alteração. Na 8ª semana, o útero corresponde ao dobro do tamanho normal. Mas só recapitulando aí, né, até a 6ª semana, mas bem no início também, quando são mulheres que não dão conta, que não sabe, né, a última data que menstruou, provavelmente já vai estar até meio que descobrindo aí nessa 6ª semana, que seria, né, pouco mais de um mês de atraso aí da menstruação, quando ela tem um ciclo regular, né, se ela conseguir aí notar isso aí, mesmo que ela não saiba, então até a 6ª semana não ocorre alteração, né, do tamanho uterino. Na 8ª semana, o útero corresponde ao dobro do tamanho normal. Lembrando só aí, né, na primeira citação aí, até a 6ª semana, embora não tenha alteração no tamanho uterino, mas alterações corporais, né, às vezes já são visíveis, perceptível, né, embora tenha tido pouca alteração, mas já dá para perceber, principalmente quando a mulher está tentando engravidar, que ela está ali observando, já tem as alterações que dá para notar, ok? Na 10ª semana, o útero corresponde a 3 vezes o tamanho do habitual. Na 12ª semana, enche a pelve de modo que é palpável na síntese pública. Na 16ª semana, o fundo uterino encontra-se entre a síntese pública e a cicatriz umbilical. Na 20ª semana, o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical. E a partir da 20ª semana, existe relação direta entre as semanas da gestação e a medida da altura uterina. Porém, esse parâmetro
torna-se menos fiel a partir da 30ª semana de idade gestacional. Ou seja, né, a gente vê que no decorrer da progressão aí da semana, vão tendo alteração uterina. Isso dá para fazer uma palpação para ter uma data provável aí. Claro que quando a mulher sabe, né, a data certinho, é mais fidedigno, mais confiável aí a questão dessa data provável. Claro que vai ser confirmado com exames também, né, tem todo, né, quando faz o pré-natal certinho, faz os exames, vai ter a certeza ali mesmo da data. Aí o cálculo da data provável do parto, qual, né, o objetivo? O objetivo desse cálculo é estimar o período provável para o nascimento. A mulher tem que ter noção ali de quando esse bebê vai nascer também, porque a gente sabe, né, quando fala 9 meses de gestação, né, a gente, na vida, a gente fala isso, mas o cálculo aí da data provável do parto leva em consideração a duração média da gestação normal, 280 dias ou 40 semanas a partir da data da última menstruação, mediante a utilização de calendário. Não significa, né, que a gestação vai até 40, que pode ser entre 38 e 40, claro que, né, a partir de 39 aí já é um período bom para se nascer, mas normalmente aí, né, a média 40 semanas. Aí com o disco gestograma, colocar a seta sobre o dia e mês correspondente ao primeiro dia da última menstruação, observar a seta na data, dia e mês indicada como data provável do parto. Uma outra forma de cálculo é somar 7 dias ao primeiro dia da última menstruação e subtrair 3 meses ao mês em que ocorreu a última menstruação, ou adicionar 9 meses se corresponder aos meses de janeiro a março. Regra de Nagle. Nos casos em que o número de dias encontrado for maior do que o número de dias do mês, passar os dias excedentes para o mês seguinte, adicionando 1 ao final do cálculo do mês. Parece difícil, mas calma, né? É bem tranquilo de fazer. Então, recapitulando lá, né? A gente vai somar 7, eu coloquei até um exemplo aqui, um exemplo simples, né? Numa data da última menstruação, que é data da última menstruação, 13/1/2020. Então, a mulher sabe que o último dia que ela ficou menstruada, né? Desceu a menstruação ali, dia 13/1, ficou ali uns dias e ela não menstruou mais. Então, a gente vai contar a partir daí. Quando eu sei lá, né, que eu vou adicionar 7 ao número de dias. Isso aí é regra. Esse 7 sempre eu vou somar ele. Então, eu coloco aí 13 mais 7 é igual a 20. Então, o dia da data provável vai ser dia 20. Lembrando lá, né, que eu vou adicionar 9 aos meses, se corresponder aos meses de janeiro a março. Então, ali foi o mês 1, né, o mês de janeiro. Então, obviamente, eu vou somar o 9. 1 mais 9 igual a 10. Então, a data provável do parto, né, a data que eu tô procurando, vai ser 20/10/2020. Parece bem tranquilo aí. Se ela engravidou no dia 13, aliás, desculpa, ela menstruou no dia 13/1/2020, a data provável, né, do parto dela vai ser dia 20/10/2020. Então, lembrando aí, né, que essa soma dos 7 dias é regra, independente, né, do mês que ela engravidou, vai ser sempre esses 7. Para eu somar 9 aos meses, é só janeiro, fevereiro e março, ou seja, mês 1, 2 e 3. A partir, nesses casos aí, eu vou subtrair.
né? Eu vou adicionar 9, se corresponder aos meses de janeiro e março. Nos casos em que os dias encontrados for maior do que o número de dia de mês, passar os dias excedentes. Lembrando também, supondo que a data seja lá dia 27, eu vou somar 7 do mesmo jeito, né? Aí vai passar de 30. Vamos supor, 34. A gente sabe que o mês não tem. A gente conta, é claro, né? Até que mês. Tem que lembrar também sempre se o mês vai ser de 30 ou 31, né? Ou 28. Tem que lembrar isso. Mas para acrescentar, a gente no mês, quando ultrapassa esse número de dias, a gente acrescenta 1. Por quê? Eu vou estar mudando de mês. Eu não acrescento o número de dias que sobrou, porque senão isso vai alterar em mês, já que esse número 1 ele vai lá para a quantidade do mês para ser somado. Então, excedeu esse número passou de 30 ali no mês de 30 dias. Eu sempre vou somar 1 ao mês, ou seja, vai acrescentar um mês. E lembrando também, a gente tem que ficar atento aí à questão do ano, porque quando é de janeiro a março, eu vou somar 9 e vai manter o mesmo ano, correto? Quando for do mês 4 para frente, quando eu for subtrair 3, eu tenho que lembrar que o ano também vai mudar. Ou seja, né, um período que vai durar aí 280 dias, 40 semanas, aproximadamente 9 meses, não pode ser se a mulher engravidou, teve a data da última menstruação, por exemplo, em junho de 2020, esse bebê não vai nascer no ano de 2020, né? Vai nascer no ano de 2021. Então, a gente tem que atentar sempre aí a questão dessa data, né? Que vai estar mudando também o ano, tá? Eu deixei esse exemplo aqui, é simplesinho, mas dá para ir fazendo outros exercícios, depois a gente manda os exercícios também para ir fixando. Avaliação do estado nutricional e do ganho de peso gestacional. Também muito importante, né? O objetivo: avaliar e acompanhar o estado nutricional da gestante e o ganho de peso durante a gestação. Por que eu preciso saber isso? Identificar, a partir de diagnóstico oportuno, as gestantes em risco nutricional, baixo peso, sobrepeso ou obesidade no início da gestação. Detectar gestantes com ganho de peso baixo ou excessivo para a idade gestacional. Realizar orientação adequada para cada caso, visando a promoção do estado nutricional materno, condições para o parto e peso do recém-nascido. A gente sempre vai fazer essa orientação, né? Se está dentro do peso normal, porque a gente vai ver posteriormente que para cada peso que a mulher tem antes de engravidar, vai ter um número de peso que ela pode estar ganhando. Ou seja, mulheres com baixo peso vai poder ganhar um pouco mais no peso normal e no sobrepeso tem que dar uma seguradinha. Então, para cada caso específico, a gente vai fazer uma orientação diferente. Quando necessário, quando não estiver tendo controle, a gente encaminha até para o profissional especializado, né? No caso, para uma nutricionista, para fazer uma dieta elaborada para aquela gestante dentro das condições e da limitação dela. O procedimento para pesagem: balança de adulto, tipo plataforma, com escala apresentando intervalos de 100 gramas ou eletrônica, né, se disponível. Antes de cada pesagem, a balança deve ser destravada, zerada e calibrada. A gestante descalça e vestida apenas com um avental ou roupas leves deve subir na plataforma e ficar em pé de costas para o medidor, com os braços estendidos ao longo do corpo e sem qualquer outro apoio. Mover o marcador maior, né, em quilo, do zero da escala até o ponto em que o braço da balança incline para baixo. Voltar então para o nível imediatamente anterior, o braço da balança inclina para cima. Então, essa técnica de pesagem, né, para gestante não muda muito
de outras pessoas, mas quando a gente fala de pesar com avental, é porque vai ter variação aí dependendo da roupa, porque às vezes vai estar com uma roupa pesada, né? Um jeans ou um moletom, uma roupa mais pesadinha de tênis. Na próxima consulta pode estar com uma roupa mais leve, então isso pode variar de uma consulta para outra. E já que a gente está falando em quilos, né? Em pouca alteração aí dentro de uma consulta para outra, então o ideal é que ela esteja usando a mesma roupa sempre, né? No caso, o avental, esteja descalça, para a gente ter um dado mais fiel. Aí, mover o marcador menor do zero da escala até o ponto em que haja equilíbrio entre o peso da escala e o peso da gestante. O braço da balança fica em linha reta e o cursor aponta para o ponto médio da escala. Todo mundo já deve ter, né, subido numa balança alguma vez na vida aí, então não é segredo para ninguém, né, gente? Como que faz, o que a gente tem que atentar aí, se a balança está calibrada, se vai estar certinho ali no ponto, na hora do cursor ali, né, de não tá muito para cima, nem muito para baixo, para a gente conseguir ler um peso ali fiel também. Ler o peso em quilogramas na escala maior e em gramas na escala menor. No caso de valores intermediários entre os traços da escala, considerar o menor valor. Por exemplo, se o cursor estiver entre 200 e 300 gramas, considerar 200. Anotar o peso encontrado no prontuário, no cartão da gestante. Lembrando, né, que as anotações sempre vão ser feitas tanto no prontuário quanto no cartão da gestante. Ela tem que ter esses dados e a gente também. E o prontuário vai ficar guardado ali, né, para o nosso acesso. Quando tem o prontuário eletrônico, vai ser lançado também no prontuário eletrônico. Mas tem que ter esses dados tanto no cartão dela quanto no nosso, né, no prontuário dela, que vai ficar sob nossos cuidados. Aí o procedimento para medida da altura. A gestante deve estar em pé e descalça no centro da plataforma da balança, com os braços estendidos ao longo do corpo. Quando disponível, poderá ser utilizado no topômetro vertical. Calcanhares, nádegas e espádulas devem se aproximar da haste vertical da balança. No caso de se usar topômetro vertical, a gestante deverá ficar com calcanhares, nádegas e espádulas encostados no equipamento. Ou seja, pesagem de costa, né? A mulher vai estar de costas para a balança, de frente para a gente. Nada muito diferente também do que a gente vê aí para quem já teve acesso, né? Ou pesou alguma vez na vida, ou acompanhou alguém na pesagem aí, principalmente aí nas unidades básicas que são utilizadas e é feito corretamente. A cabeça deve estar erguida de maneira em que a borda inferior da órbita fique no mesmo plano horizontal que o meato do ouvido externo, né? Cabeça reta. O encarregado de realizar a medida deverá baixar lentamente a haste vertical, pressionando suavemente os cabelos da gestante, até que a haste encoste no couro cabeludo. Sem pressionar, claro, mas também tem que encostar, né, para ter uma altura fiel. Fazer a leitura na escala de haste. No caso de valores intermediários entre os traços da escala, considerar o menor e anotar o resultado no prontuário. O cálculo do IMC é por meio da fórmula, né? Muita gente já deve ter escutado falar nessa fórmula que é utilizada para cálculo de IMC, que é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Aí as condutas, segundo a avaliação do estado nutricional encontrado, que não adianta também a gente pesar, fazer tudo bonitinho e não fazer nada. Então, dentro do achado ali, dentro do que for verificando, né, até durante aí mesmo a gestação, independente se é no início, meio ou finalzinho, né, a gente sempre vai ter orientação e sempre tem que estar ligado aí nessa questão.
Lembrando que essa medida, né, a pesagem é realizada em todas as consultas, não pode pular nenhuma, e a questão da altura, quando é mulher em fase adulta, é só na primeira. Adolescente pode até ter variação, mas mulheres em fase adulta, normalmente é só a primeira consulta, só para fazer esse cálculo aí mesmo, para ver se está no sobrepeso, baixo peso, né, ou se está dentro do adequado. E posteriormente, nas outras consultas, todas ela terá que ser pesada, tá? Independente do estado que ela tiver. Ah, tá magrinho, não vou pesar, não precisa? Claro que precisa, tá? Todas as consultas independentes. Aí, uma gestante de baixo peso, o que, que a gente vai fazer, né? Qual a conduta perante isso? Investigar a história alimentar, hiperemese gravídica, né? Hiperemese gravídica são aqueles vômitos acentuados no início da gestação que levam a mulher, às vezes, até se desidratar e, em alguns casos, ter que até ser hospitalizada, dependendo do nível, que são aqueles vômitos frequentes, a mulher não consegue se alimentar, aí ela começa a perder peso. Embora em alguns casos seja normal, né, no início da gestação, ter, não sei se vocês estão lembrados lá das mudanças, né, que acontecem, as mudanças fisiológicas lá no início no primeiro trimestre, costuma ser acompanhado de vômito. Quando em questões, quando normal, que a mulher consegue alimentar, tá tudo bem, né, mas no caso da hiperemese gravídica, ela vai ter esse vômito muito acentuado e ela vai ter perda de eletrólitos. Normalmente, se ela não conseguir substituir isso em casa, fazer substituição oral, em caso extremo, ela tem que ser hospitalizada para repor. Infecções parasitoses, né, tem que ser investigada. Anemias e doenças debilitantes, da orientação nutricional, visando a promoção do peso adequado e de hábitos alimentares saudáveis. Remarcar consultas em intervalo menor do que o fixado no calendário habitual. Lembrando que mesmo estando baixo peso, sempre a orientação é para uma alimentação saudável, tá? Nada de fritura, doce, refrigerante. Ah, pode ganhar peso mesmo, tá liberado, pode comer à vontade. Claro que não, né? A gente sempre orienta a alimentação, mesmo estando no baixo peso, sempre a gente orienta para uma alimentação saudável. Até porque, né, depois ela pode começar a ganhar peso e tem outros distúrbios também que pode desenvolver devido à má alimentação. Então, a nossa orientação sempre, tá? Para uma alimentação saudável. Aí, quando ela tá no peso adequado, lembrando que esse achado a gente vai encontrar, tá? Tem uma tabelinha que a gente usa como parâmetro para saber, né, se está dentro do peso, baixo peso, peso adequado, sobrepeso, a gente tem um parâmetro ali para observar e dentro disso, a partir dessa avaliação de peso e altura, que a gente vai poder dar essa orientação. Aí, quando a mulher está dentro do adequado, seguir o calendário habitual, explicar à gestante que seu peso está adequado para a idade gestacional, dar orientação nutricional, visando a manutenção do peso adequado e a promoção de hábitos alimentares saudáveis, né? Porque a gente tem, às vezes, a mania errada, né? De achar, tô tranquilo mesmo, não tô ganhando peso, tô livre para comer. Não, tem que manter essa alimentação e continuar pesando, que pode ser que tá adequado, mas de repente comece a ganhar peso, né? De uma hora para outra, com uma alimentação errada ou com um aumento aí também dessa ingesta alimentar, a mulher pode começar a ganhar peso. Então, orientação sempre, né, para uma dieta mais equilibrada, rica em frutas e legumes, né, o mais variado possível. Sobrepeso e obesidade. Quando, né, foi encontrado, investigar obesidade pré-gestacional, edema, polidrame, macrosomia, gravidez múltipla e da orientação nutricional, visando a promoção do peso adequado e de hábitos alimentares saudáveis, ressaltando que no período gestacional não se deve perder peso. Remarcar a consulta com intervalo menor do que o fixado no calendário habitual. Ou seja, não é que a mulher chega lá no sobrepeso e ela está grávida, a gente vai orientar que ela faça uma dieta restritiva, não é isso.
Não é hora dela perder peso, mas tem que controlar um pouco mais aí esse ganho de peso também, já que ela tá no sobrepeso. Aí, estime o ganho de peso para gestante utilizando o quadro abaixo. Foi o que eu citei, né, no slide anterior, o parâmetro para a gente ter uma noção aí do que está no baixo peso, sobrepeso e obesidade. Aí o ganho de peso recomendado em quilos na gestação, segundo o estado nutricional inicial, ou seja, na primeira consulta, a partir da primeira consulta que a gente vai ter, vai fazer essa avaliação. Então, uma mulher com baixo peso, ela pode, o ganho de peso total aí no primeiro trimestre, 2,3, ganho de peso semanal médio, segundo e terceiro trimestre, de meio quilo, e o ganho de peso total no final da gestação, de 12,5 kg a 18. Isso numa mulher muito magrinha, tá? No baixo peso. Quando ela tá dentro do peso adequado, o ganho de peso total aí no primeiro trimestre, 1,6, ganho de peso semanal médio, segundo e terceiro trimestre, 0,4, e o ganho de peso total entre 11,5 a 16 quilos, né? Embora a orientação que seja menos, dependendo aí da altura, né, da mulher, 16 quilos é bastante quilos aí, então a gente orienta, então tá dentro dessa média, não tá ruim, né, mas a orientação é que não ultrapasse. Aí, mulheres no sobrepeso, o ganho de peso no primeiro trimestre 0,9, né, ou 900 gramas. Ganho de peso semanal médio no segundo e terceiro trimestre 0,3 e o ganho de peso total no final da gestação de 7 a 11,5 kg. E na obesidade, no primeiro trimestre ela não deve ganhar. O ganho de peso semanal e médio no segundo e terceiro trimestre é de 0,3 ou 300 gramas e o ganho de peso total no final da gestação é de 7 quilos. Lembrando que isso aí é uma estimativa, tá? E uma média aí para a gente ter uma noção. Embora algumas gestantes talvez ganhem menos peso no início, que é bom, né? Que dá uma seguradinha aí, porque no final vem os edemas e o ganho de peso é mais acentuado, geralmente no final da gestação mesmo. Mas é tranquilo dentro disso aí, né? A gente vai estar avaliando o que é normal aí de ganhar a partir desse quadro. Certificar, aí a técnica de medida da pressão ou tensão arterial vai certificar que o aparelho de pressão esfigmomanômetro esteja calibrado, explicar o procedimento à mulher, certificar-se que a gestante não está com a bexiga cheia, não praticou exercício físico, não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou até 30 minutos antes da medida. Então, isso aí, né, para todo paciente, todo cliente que chega para nós, a gente sempre dá essa orientação mesmo, a gente sempre vai fazer dentro dessa técnica. E a gestante principalmente, porque aí até a questão da atividade física, né, de ingerir essas bebidas ou fumar, isso vai alterar até um pouco mais devido, né, ao estado gravídico. Aí, com a gestante sentada, após um período de repouso de no mínimo 5 minutos, apoiar o antebraço numa superfície com a palma da mão voltada para cima, à altura do coração, desnudando-lhe o braço, ou seja, pedir para tirar a roupa. Alguns pacientes chegam para a gente com uma blusa enorme, super grossa, e às vezes não quer retirar. Isso atrapalha, tá? Dependendo da pessoa, a gente nem consegue auscultar direito, então a gente sempre pede para desnudar ali o braço. Localizar a artéria braquial por palpação, colocar o manguito ao redor do braço da gestante, ajustando acima da dobra do cotovelo. Então, a técnica é aquela mesma que a gente aprende quando lá que a gente está aprendendo a ferir pressão, né? A técnica é aquela mesma e a gente tem que levar isso a sério aí na hora dessa aferição para não dar,
para não ferir errado também, né? Para não ter um achado ali errado. Palpar a artéria na dobra do cotovelo e sobre ela colocar a câmpula do estetoscópio, com leve pressão local. Nunca prendê-lo sob o manguito, né? Colocar o aparelho ali e colocar ele debaixo. A gente não pode fazer isso, ele tem que estar livre com uma leve pressionada com o dedo. Colocar as olivas do estetoscópio no ouvido, solicitar à mulher que não fale durante o procedimento da medida, que isso também pode atrapalhar tanto na ausculta, né, quanto dar essa alteração ali. Então, a gente orienta sempre que ela faça silêncio, né, e fique quietinha ali durante essa medida. Inflar o manguito rapidamente até mais de 30 milímetros após o desaparecimento do ruído. Porque a gente dá essa insuflada a mais, né? A gente vai estar ali com o dedo ainda pressionado ali na artéria radial. A gente vai escutar ali o último tum da aferição. A gente dá uma insuflada a mais para ter um dado certinho na hora que começar a desinsuflar. Porque se a gente desinsuflar na hora que a gente sentiu ali o último, provavelmente na hora que a gente não vai conseguir escutar certinho. Então, a gente orienta que dá uma insuflada a mais, né, para na hora que começar a soltar, desinflar ali, a gente consiga escutar direitinho. Proceder à leitura, o ponto do manômetro que corresponder ao aparecimento do primeiro ruído será a pressão sistólica, né, no caso a máxima. A pressão diastólica, a mínima, será lida no momento em que os ruídos desaparecerem completamente. Nos casos em que o desaparecimento completo dos ruídos não ocorrer, proceder à leitura da pressão diastólica no ponto onde percebe marcado o abafamento. Então, a gente olha para aferir. Na hora que a gente está insuflando com o dedo ali na artéria radial, a gente já vai estar tendo uma noção da pressão, né, da sistólica, no caso da máxima, e a diastólica, no caso da mínima, a gente vai olhar e auscultar ao mesmo tempo. Se ela não parou aqueles batimentos, a gente olha lá, provavelmente lá no aparelho, né? A gente vai conseguir visualizar que vai ter uma diferença ali, vai ter uma alteração no movimento do aparelho. Então, dá para perceber. O correto é que a gente fique atento a todas essas, né? Tanto a palpação, a ausculta, a visualização, que a gente olhe isso tudo. Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas. Anotar o resultado na ficha e no cartão da gestante. Porque quando, às vezes, a gente, não escutei direito, aí vou ter certeza, ou não conseguiu escutar, vai ferir de novo. Então, não é bom que vai insuflando, não escutei uma vez, vou apertar de novo e apertando várias vezes. Então, o ideal é que a gente espere, né, pelo menos 2 minutos entre uma e outra. Outro tema também, né, não menos importante aí, é o preparo das mamas para o aleitamento. Então, a gente tem que conhecer os aspectos relacionados à prática do aleitamento materno, né, que é um fator fundamental, no sentido de colaborar para que a mãe e a criança possam vivenciar a amamentação de forma efetiva e tranquila, recebendo do profissional as orientações necessárias e adequadas para o seu êxito. Então, essa orientação ela tem que ser feita durante todo o pré-natal, né, nas palestras, nas consultas individuais. Então, a gente sempre tem que estar batendo na tecla. Pensando que a mulher passa por um longo período de gestação até que possa concretamente amamentar seu filho, entende-se que o preparo para a amamentação deva ser iniciado ainda no período de gravidez. É importante, no caso de gestante adolescente, que a abordagem seja sistemática e diferenciada, por estar em etapa evolutiva de grandes modificações corporais que são acrescidas àquelas referentes à gravidez e que podem dificultar a aceitação da amamentação. Nem adolescente sempre a gente vai ter um cuidado diferente, porque a gente sabe que está mudando, nem sempre está preparada, nem sempre foi uma gravidez inicialmente desejada ou planejada. Então, a gente sempre vai ter essa abordagem diferente,
Quanto à questão da amamentação, não é diferente, né? A gente escuta muitas mulheres falar, não vou amamentar por causa da estética do seio, que vai cair, enfim, a gente tem que dar essa orientação durante o pré-natal. Aí, durante os cuidados no pré-natal, é importante conversar sobre as vantagens da amamentação para mulher, criança, família e comunidade, além de garantir as orientações sobre o manejo da amamentação, né? Como realizar essa amamentação. Algumas vantagens da amamentação, né? Que pode ser citado, daí para a mulher especificamente, fortalece o vínculo afetivo, né, entre mãe e bebê, ali durante a amamentação, favorece a evolução uterina e reduz o risco de hemorragia. Contribui para o retorno ao peso normal, contribui para o aumento do intervalo entre as gestações. Se uma mulher está na amamentação exclusiva, né, dificilmente ela vai engravidar, embora a gente já marque a consulta, ela vai passar pelo médico e ele vai já passar, né, um método contraceptivo para ela estar utilizando, mas normalmente essa amamentação exclusiva vai contribuir para o aumento, né, desse intervalo aí. Por favorecer, né, a evolução uterina, reduz o risco de hemorragia e contribui para o retorno do peso normal. Quanto mais rápido o útero voltar ao normal, mais rápido ela vai voltar ao corpo normal. Então, né, até pra gente aí é um aliado que a gente pode estar convencendo sobre a amamentação, do benefício para ela, né? Não só do benefício aí para a saúde, quanto para o benefício estético. Aí, para a criança, é um alimento completo, não necessitando de nenhum acréscimo até os 6 meses de idade. Facilita a eliminação de mecônio e diminui a incidência de icterícia. Protege contra infecções, aumenta o vínculo afetivo, diminui as chances do desenvolvimento de alergia. Já que o leite, né, materno ali, ele tá pronto, tá temperatura ideal, enfim, tá prontinho ali, é um alimento completo. Não vai necessitar de chazinho, de água, de qualquer outra introdução, né? Desde que o bebê, que a gente citou em aulas anteriores, vai estar fazendo esse acompanhamento, ele estando dentro do peso ideal, estando tudo certinho, né? Não precisa de introdução de mais nada. Mas essa introdução, se necessário, quanto ao ganho de peso aí já é, né, outro critério que tem que ser avaliado individualmente. Mas quando a mulher está amamentando ali exclusivo, ele está tudo certinho, não precisa de acréscimo nenhum, porque o leite materno ele é bem completo. Aí para a família e a sociedade, né, os benefícios, ele é limpo, pronto e na temperatura adequada. Diminui as internações e seus custos e é gratuito. Tem a questão, né, de ser muito rico, em questão de ter todos os nutrientes, contribui para o aumento da imunidade do bebê e não corre o risco, né, de sujidade mesmo, a madeira suja, a água contaminada, enfim, não tem nenhum problema relacionado a isso quando ele está em amamentação, né, exclusiva. Aí, preparando as mamas para o aleitamento. Preparo da mama, deve avaliar as mamas na consulta de pré-natal, orientar a gestante a usar sutiã durante a gestação, que tem muita gente que acha, né, tá, com seios bonitos, é hora de colocar os seios à mostra. Então, o que vai fazer essa queda, possivelmente, né, é o uso inadequado de sutiã ou a falta do sutiã, porque é o peso que vai fazer e não a amamentação, o sugar ali em si. Então, a gente orienta que durante toda a gestação use um sutiã adequado, né, reforçado de preferência, e durante a amamentação também. Recomendar banhos de sol nas mamas por 15 minutos, até as 10 horas da manhã ou após as 16, ou banho de luz com lâmpadas de 40 volts a cerca de 1 palmo de distância. Normalmente um banhozinho de sol ali é o ideal. Esclarecer que o uso de sabões, creme ou pomada no mamilo deve ser evitado. Orientar que a expressão do peito ou ordenha durante a gestação para a retirada do colostro está contraindicada, aquela no início, né, quando o bebê nasce.
É importante identificar os conhecimentos, as crenças e as atitudes que a gestante possui em relação à amamentação. Que tipo de experiência possui ou se já vivenciou alguma vez a amamentação. Além disso, é importante também oferecer à gestante oportunidade de troca de experiências por meio de reuniões de grupo que objetivem informar as vantagens e o manejo para facilitar a amamentação. Aí só lembrando, né, essa questão aí do manejo aí da amamentação, tem que ter a pega correta, a mulher tem que estar num local confortável, a posição vai ser o que for melhor para ela, sentada, em pé, deitado, o que ela achar mais fácil, mas a pega do bebê tem que estar correta ali, ao mamilo, a auréola, tem que encaixar a boca do bebê para ele conseguir sugar. Quanto à questão no início incomoda mesmo um pouco, esse preparo da mama, ele tem que ser feito, esse fortalecimento, ele tem que ser feito durante o pré-natal, durante a gestação, para ela já estar com uma mama em condições, de amamentar o bebê futuramente. Lembrando, né, essa questão aí da amamentação, para a mulher conseguir amamentar direitinho, algumas mulheres são naturalmente, vão amamentar independente da situação, outras precisam do apoio familiar, conjugal, dentro de casa, que precisa dormir, estresse, né, tá muito relacionado, ela não conseguir amamentar direito, estresse, noites mal dormidas, tomar bastante líquido, alimentação correta. Então, tudo isso vai influenciar e a gente tem que estar orientando, né? Principalmente aí pega correta, mas isso aí a gente orienta durante toda a gestação. Na primeira consulta, lá, quando a gente vai fazer aquela visita puerperal, também você vai estar ali olhando. No hospital também tende, né, a ensinar ali a pega, mas na primeira consulta, na primeira visita lá, a gente vai e vê se tá fazendo tudo certinho, né? Se ela tá conseguindo amamentar e se preciso, né? A gente vai e auxilia ali, observa ela tá amamentando e orienta durante todo esse tempo. Mas no mais aí, a gente sabe, né, todos os benefícios, a gente tem que estar passando isso. Não só a amamentação diminui o risco de internações, o risco de mortes, né, neonatais e maternas também, que diminui, a gente viu lá, que o benefício para a mulher, ele aumenta a evolução uterina, diminui o risco de hemorragia, então é bom para todo mundo, tá? Obrigada pela atenção, até a próxima aula.